Fala, meu povo, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje mais uma vez para um Caiu na Segunda. Caiu na Segunda, para vocês que já conhecem, é o projeto onde toda segunda-feira a gente vai responder uma questão que caiu na segunda fase de Direito Tributário do Exame de Ordem. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Siqueira, teu professor de Direito Tributário, e eu estou aqui com um único objetivo. Eu vou te ajudar a passar na prova da OAB. Beleza? Se você escolheu Direito Tributário como tua segunda fase, como a matéria para tua segunda fase, vem comigo que eu vou te ajudar. Beleza? Em que consiste o projeto Caiu na Segunda-feira? A gente vai responder questões com o objetivo de identificar as teses, aprender a ler a questão, aprender a buscar as teses, aproveitar para a gente discutir um pouco aquela tese, beleza? E aí com isso você vai chegar na tua prova preparado para responder qualquer tipo de questão, certo? Hoje a gente vai responder uma questão do exame 31, questão número 2 do exame 31. Vamos comigo lá que eu vou mostrar para vocês o que caiu nessa questão e como que a gente responde ela. Vamos lá, galera, vamos responder a questão então. Seguinte, exame 31, como nós havíamos dito. Vamos lá para a questão número 2 do exame 31. Questão número 2. A Sociedade Empresária ABC Limitada realizou em... Tá, antes da gente dar continuidade na leitura, só para a gente se ambientar um pouco. Deixa eu aumentar aqui essa tela para poder ficar mais fácil para vocês lerem a lida. Para a gente se ambientar um pouco. Olhem o tanto de datas que aparecem nesse enunciado. Olha o tanto de datas que aparecem nesse enunciado. Então, apareceu data, o que eu vou fazer? Eu vou anotar essas datas e anotar quais são os eventos que aconteceram em cada uma dessas datas. Beleza? Porque quando a gente vê muita data, provavelmente vai ser algo vinculado a essa data. Vamos lá. A Sociedade Empresária ABC Limitada realizou em 10 de 1 de 2014 o fato gerador de um tributo sujeito ao lançamento por homologação. Nós temos 3 modalidades de lançamento: lançamento por homologação, lançamento por declaração e lançamento de ofício. Lançamento por homologação é aquele em que o próprio contribuinte que realiza o fato gerador, ele mesmo vai fazer o cálculo do tributo e efetuar o pagamento, depois o Estado só homologa. O prazo final para entrega da declaração e pagamento era no dia 10 de 2 de 2014. Então, pela legislação lá, se ele efetuou o pagamento no dia 10 se ele efetuou o fato gerador no dia 10 do 1, ele teria que declarar e pagar até a mesma data do mês seguinte. Mas a empresa nem entregou a declaração, nem pagou o tributo devido. Em razão disso, o fisco, em 5 de 2 de 2019, realizou o lançamento de ofício. É exatamente isso que o fisco faz. Quando não há o lançamento por declaração, o lançamento por parte do contribuinte, no tipo de lançamento por homologação, o fisco ele tem que identificar que não houve e efetuar de ofício do tributo devido, notificando o contribuinte em 15 de 2 de 2019 para impugnar ou pagar o débito no prazo de 30 dias. A sociedade empresária, no entanto, nem pagou nem impugnou administrativamente tal lançamento. O débito é inscrito em dívida ativa e, em 10 de 6 de 2019, é ajuizada a ação de execução fiscal contra ela, com despacho do juiz ordenando a citação, em 30 de 6 de 2019. A sociedade empresária, ao fazer sua defesa em embargos à execução fiscal, alega que o direito de lançar aquele crédito tributário já havia sido alcançado pela decadência, pois, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º, é aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Já havia transcorrido mais de 5 anos entre a data do fato gerador e o lançamento efetuado pelo fisco. Diante desse cenário,
responda os itens a seguir. Vamos ver o que os itens querem. Tem razão a sociedade empresária em sua alegação? A sociedade empresária tem razão quando ela diz que a decadência já ocorreu, pois já se passaram 5 anos nos termos do artigo 150, parágrafo 4º. Item B. Caso a sociedade empresária houvesse declarado corretamente o tributo devido em 10/2/2014, mas não tivesse efetuado seu recolhimento, seria possível ajuizar a execução fiscal em 10/6/2019? Vamos lá. Perguntas que requerem um pouco de pensamento, a gente precisa aqui identificar cada coisa e ver se pode ou se não pode. Então a gente tem que contar prazo. Essa é a realidade, contar prazo. Para isso a gente vai anotar cada uma dessas datas para a gente poder saber o que é que está acontecendo. Vamos lá, primeiro ponto, a sociedade empresária realizou o fato gerador. Então, o fato gerador ocorreu em 10... Deixa eu voltar aqui que saiu. Em 10/1 de 2014. 10/1 de 2014. O prazo final para a entrega da declaração e pagamento era 10/2 de 2014. Então ele deveria declarar e pagar até 10/2 de 2014. Beleza? Mas a empresa nem entregou a declaração, nem pagou o tributo. Em razão disso, o fisco, em 5/2 de 2019, realizou o lançamento. Então, o lançamento aconteceu no dia 5/2 de 2019. Notificando o contribuinte em 15/2 de 2019. Então, a notificação de lançamento ocorreu no dia 15/2 de 2019. Galera, por que eu estou anotando cada uma dessas datas? Por que eu não já deixei isso pronto aqui? Porque é exatamente isso que você vai ter que fazer na tua prova de segunda fase. Você vai pegar o teu rascunho dessa questão 2 e você vai fazer isso. Você vai separar cada uma dessas datas de acordo com a linha temporal, para poder a gente conseguir fazer o cálculo de forma mais clara, porque elas jogadas aqui no texto fica um pouco mais difícil da gente conseguir fazer essas contas. Então vamos lá, a sociedade, no entanto, nem pagou nem impugnou administrativamente tal lançamento. O débito é inscrito em dívida ativa e em 10/6 de 2019 é ajuizada a ação de execução fiscal. Então, execução fiscal foi ajuizada em 10/6 do ano de 2019. Beleza? Qual outra informação que a gente tem aqui? Com o despacho do juiz ordenando a citação em 30/6 de 2019. Então, o despacho ordenando citação, me ajuda? Ordenando a citação, aconteceu no dia 30/6 de 2019. Beleza? Agora temos todas as datas. A sociedade empresária, ela me fala que o direito do fisco de efetuar o lançamento ocorreu nos termos do artigo 150, parágrafo 4º, pois já se passaram 5 anos da ocorrência do fato gerador. O que diz o artigo 150, parágrafo 4º? Artigo 150, parágrafo 4º. O lançamento por homologação ocorre
quando o tributo cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem o prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade, assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Então, sujeito ao lançamento por homologação é aquela onde o camarada faz tudo, o fisco só vai e homologa. O parágrafo 4º diz que, se a lei não fixar prazo para homologação, ela será de 5 anos. Então, em 5 anos, decai o direito do Estado de lançar qualquer diferença e se consolida ali a homologação. E esses 5 anos contam a partir de quando? Da data da ocorrência do fato gerador. Beleza? Da data da ocorrência do fato gerador. Certo? Porém, vamos fazer a conta aqui. Fato gerador, 10 de 1 de 2014, 10 de 1 de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Então, dia 10 de 1 de 2019 seria o prazo final, caso a gente fosse utilizar esse parágrafo 4º do artigo 150, caso seja esse o instituto adequado. Porém, a gente precisa saber, é esse o que eu vou utilizar? Quando a gente fala em decadência, primeiro a gente tem que lembrar de discriminar. O que é decadência e o que é prescrição? Decadência é o prazo que o Estado tem para efetuar o lançamento. Prescrição é o prazo que o Estado tem para realizar a cobrança, iniciar o processo de execução fiscal. Beleza? São dois prazos diferentes. Então, quando eu falo em decadência, eu estou falando em lançamento. Se o camarada não lançou, o Estado tem a obrigação de lançar. E aí tem um prazo para isso, que é de 5 anos. Nós temos 2 artigos que falam a respeito de decadência. Artigo 150, parágrafo 4º. 150, parágrafo 4º. E artigo 173, inciso 1º. Ambos do CTN. Beleza? Ambos do CTN. O artigo 150, parágrafo 4, a gente leu. O artigo 173 é aquele que diz o seguinte: o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se no prazo de 5 anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Agora, vamos ver. Primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento deveria ter sido efetuado. Se ele deveria ter sido efetuado até 10 de 2 de 2014, começo a contar o prazo no dia 1º de janeiro de 2015. Então, seria 1º de janeiro de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, até 1º de janeiro de 2020. Nos resta saber se eu vou utilizar o artigo 150, aí sim já teria decaído o direito, ou o artigo 173 primeiro, aí não teria decaído o direito, certo? Mas vamos ver o que diz pra gente a súmula 555 do STJ. Aqui, ó, STJ, isso aqui eu peguei no site do STJ, que são aí os verbetes das súmulas, os enunciados. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, primeiro do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem o prévio exame da autoridade administrativa. Então, quais são os casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar? O que ele está falando aqui? Tributo sujeito ao lançamento por homologação. Então, nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quando não houver declaração nenhuma do débito, o prazo vai se contar exclusivamente do artigo 173, inciso 1º do CTN, que é aquele que diz pra gente que inicia-se a contagem no 1º dia do exercício seguinte, aquele em que deveria ter sido lançado. Então, a decadência aqui, ocorreria em que data? Decadência. Vamos lá. Fato gerador aconteceu no dia 10 de 1 de 2014. Primeiro dia do exercício seguinte seria 1º de janeiro de 2015. Então, 1º de janeiro de 2016, 17, 18, 19 e 20. 1º
de janeiro de 2020. Essa seria a data da decadência, e a partir daí, então, o Estado não poderia lançar. Vamos voltar para a nossa pergunta. Tem razão a sociedade empresária em sua alegação? E aí, tem razão? Não tem razão. Por que que não tem razão? Porque, no caso em questão, não houve a declaração do tributo. E quando não há a declaração do tributo, nos termos da súmula 555 do STJ, a contagem do prazo decadencial se dá exclusivamente nos termos do artigo 173, inciso 1º, artigo 173, inciso 1º do CTN, que diz que o prazo decadencial, a contagem de 5 anos, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o tributo deveria ter sido lançado. Beleza? Então, item A, não tem razão. Fundamentos, súmula 555 do STJ com o artigo 173, inciso 1º do CTN. Vamos fazer o quê? Vamos aproveitar aquele momento em que a gente está vendo a questão e vamos conferir o nosso Vadimeco. Pega teu Vadimeco agora, pausa o vídeo, vai lá, busca ele, se não tiver aí do seu lado. E aí você vai abrir no artigo 150, parágrafo 4º do CTN e vai conferir se você tem lá a remissão da súmula 555 do STJ. Se não tiver, aproveita e faça. E você vai também conferir no artigo 173, inciso 1º, se tem essa mesma remissão da súmula 555 do STJ. Aproveita, vai lá atrás nas súmulas e marca essa súmula, grifa essa súmula. Se você é meu aluno e está marcando a súmula de acordo com as nossas cores, com a nossa proposta de cores, a gente vai marcar a súmula de laranjado. Processual aí, a gente está falando das datas, e aí a prescrição e a decadência, essas datas eu incluo com vocês dentro da parte processual, a gente vai marcar de laranjado. Beleza? Maravilha. Então vamos para o segundo item. Caso a sociedade empresária houvesse declarado corretamente o tributo no ano o tributo devido em 10/2 de 2014, mas não tivesse efetuado seu recolhimento, seria possível ajuizar a execução fiscal no ano em 10/6 de 2019? E aí, vamos lá. O que acontece quando a própria sociedade empresária vai lá e declara? Quando a sociedade vai lá e declara, não há necessidade do fisco se movimentar em mais nada para efetuar o lançamento. Por quê? A mera declaração, ela por si só constitui o crédito tributário. É isso que diz pra gente aqui, ó, a súmula 436 do STJ. Súmula 436 do STJ. A declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Beleza? Então, quando a sociedade empresária vai lá e declara, não há mais o que se falar em decadência. Nós vamos falar então de prescrição. Prescrição é o prazo que o Estado tem para realizar a execução fiscal. E esse prazo é de quanto tempo? De quanto tempo é esse prazo? Prazo de 5 anos. Vejamos aqui o que diz o artigo 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Da sua constituição definitiva. Beleza? Então, 5 anos é o prazo que o Estado tem a contar da sua constituição definitiva. O Estado, como não precisa mais fazer nada, porque a própria declaração constitui o crédito, quando ele declara, ele tem um prazo aí para pagar. Aqui o prazo para pagar é dia 10/2 de 2014. Então a constituição definitiva do crédito se daria aqui em 10/2 de 2014. 10/2 de 2014, 5 anos para frente. 10/2 de 2015, 16, 17, 18, 19. Então até 10/2 de 2019 seria o prazo que o Estado teria para iniciar a execução fiscal. Quando foi que ele iniciou a execução fiscal? Dia 10/6 de 2019. Beleza?
10/6/2019. Então, o início dessa execução fiscal se deu após o prazo de 5 anos. Certo? Então, caso a sociedade empresária tivesse declarado corretamente o tributo, seria possível ajuizar a execução fiscal aqui nessa data? Não, não seria possível, pois já havia prescrito o direito do Estado de realizar aí o início da execução fiscal, nos termos do artigo 174 do CTN e súmula 436 do STJ também. Beleza? Mais uma vez, vamos aí ao nosso vade-mecum. Veja se existe a remissão da súmula 436 no artigo 174. Se não houver, aproveita e faça. Vamos lá no final e vamos efetuar a marcação da súmula 436. Lembrando sempre que a gente responde a questão aqui já preparando o nosso vade-mecum para o dia da prova. Beleza? Então, cada questão a gente vai conferir as remissões e marcar aí as súmulas que a gente vai talvez precise no dia da nossa prova. Beleza? E outra coisa, aqui a gente vai fazer as remissões e marcar as súmulas, mas a marcação do nosso código em si vai de acordo com o que a gente vai estudando no decorrer das aulas. Tranquilo? Galera, mais uma vez, muito obrigado. Espero mais uma vez poder ter contribuído com o aprendizado de vocês. Contem comigo. Eu vou deixar aqui na descrição o link para ingresso no grupo de estudos do WhatsApp. Então, se quiser entrar no grupo de estudos do WhatsApp para estar recebendo aí alguns materiais, se comunicando comigo, é por lá também que a gente informa a respeito do início dos cursos, dos prazos aí para recursos, de quando saem os resultados das provas. Tudo isso a gente fala através do nosso grupo do WhatsApp. Vou deixar o link aqui embaixo. Entrem no grupo que com certeza isso aí também vai ajudar vocês. Até a próxima, um grande abraço.